Muito boa noite, parte 8. Falaremos de sociedade corretora. E falaremos também da distribuidora de títulos e valores mobiliários, corretora de títulos e valores mobiliários e corretora de títulos e valores mobiliários. Logo aqui abaixo tem o meu canal do YouTube, tá gravado pro YouTube, deixa comentário, compartilha, manda e-mail. Se quiser fazer uma fezinha, ajudar, seja membro do canal, se inscrevam. Caso você esteja acompanhando também pela Twitch, não esqueça, caso você tenha Amazon Prime, de inscrição gratuita com a Amazon Prime, só vincular sua conta da Amazon Prime na Twitch, isso me ajuda. Deixa um like também. Use o método Peer para estudar lá na playlist CEA O Retorno. Primeiro vídeo do professor Peer explicando como realmente deve estudar. Escrever. Não é digitar, não é marcar texto, não é ligar o fonezinho e ficar escutando apenas. Tem que escrever. E aqui na descrição do YouTube tem as apostilas gratuitas dos professores. Eu acompanho o professor Edgar, Lucas Silva, Rafael Toro, eu me banco e depois que eu estudo, eu venho aqui compilar o que eu aprendi, porque eu também quero passar na certificação. Então aqui é um vídeo voltado para quem está estudando. Bora lá? Muito bem, muito bem. Que nem eu falei na live passada, no finalzinho da live passada eu dei algumas dicas de vida. Não vou repetir aqui na parte 8, então na parte 7, quem quiser ver lá até o final, tá tudo lá bonitinho, né? Um grande abraço aí pro novo seguidor Screen, pro Cristal Céu, Cândido Céu, obrigado pelo sub. E do YouTube, deixa eu ver aqui quem são os novos inscritos. Tem o Kazurami, obrigado, seja muito bem-vindo também, tá? E caso queira deixar um comentário, feedback, sugestão de melhoria, conte comigo aqui também, tá bom? Então nós veremos hoje sobre as famosas TTVM barra CTVM e barra um pouquinho de DI, Banco de Investimento, tá? Banco de Investimentos. Vou ver aqui um pouquinho o tamanho para cá. Tudo. Pronto. Tudo bem. Gente, lembrando que eu faço um compilado, tá? Tô dando o meu melhor aqui. Às vezes o meu melhor pode não ser o suficiente. Então eu super indico aí os canais dos profissionais. Lucas Silva Certificações, EPCDI, tem o Rafael Toro, professor Edgar Abreu, tem o canal do Eu Me Banco, né? Entre muitos outros profissionais incríveis, né? Aqui é um conteúdo que não viso fins lucrativos, mas é claro que eu viso passar na certificação, né? Caso eu precise de uma mentoria, alguma coisa, só manda mensagem aqui embaixo, a gente faz um orçamento aí para você também, tá bom? E pode contar comigo aí para mandar mensagens, dúvidas e tudo mais. Conta comigo, tá? Muito bem. Então, parte 8, TTVM ou CTVM, né? Às vezes pode aparecer um Szinho aqui, pequenininho, na abreviação, mas significa sociedade, tá? Então, só lembrar que pode ser isso. Bem, corretoras, né? Basicamente, quando você vai investir, você não pode chegar lá na bolsa de valores e querer investir diretamente na B3. Você precisa de uma corretora, uma distribuidora ou um banco de investimento, um banco múltiplo que tenha carteira de investimentos, né? Para poder intermediar essa operação com a B3 e você, tá bom? Sempre precisa ser dessa forma. Anotem aí, tá? Para quem tiver com alguma dúvida em que página eu estou, a apostila da Top Invest, estou na página 40, item 1.13, Sociedade Corretora de Títulos Valores, e item 1.14, Sociedade Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários, tá bom? Sim, vamos lá. Então, CTVM, corretora, começa com C,
E D, TVM, distribuidora de títulos e valores imobiliários, né? Alguns exemplos de corretora, XP, a Rico, por exemplo, né? O Santander Corretora, Ion do Itaú, né? Basicamente, aí, alguns exemplos. No Banco do Brasil tem a distribuidora, é uma das poucas aí que ainda atuam aí. A grande maioria agora é mais corretora. A distribuidora tá meio que em desuso. Não sei, uma opinião pequena minha com relação a esse ponto, né? Tanto atuar na bolsa como na parte de balcão, administrar fundos de investimentos, né? Administrar recebimentos de terceiros, né, no mercado de câmbio, também atua no mercado de câmbio, né? Ah, as corretoras, as distribuidoras são muito fortes na parte do mercado secundário, né? Eu tenho uma ação, eu já detenho ela, eu quero vender para outra pessoa, então as corretoras são muito boas de ficar fazendo essa transição, comprar uma ação, vender para outra pessoa, assim por diante, ou fazer a intermediação aí para os clientes, né? O mercado secundário é o mais forte, mas não é o único, né? Então, na hora da prova, muito cuidado com a palavra apenas, né? As corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários, eles atuam exclusivamente apenas com o mercado de balcão? Não, mercado secundário? Não, não é apenas, né? Tem que tomar muito cuidado com relação a essa resposta, tá? Deixa eu ver aqui, compra de títulos e valores imobiliários, né? Eles são intermediadores, né, com o cliente, os clientes superavitários, no caso, né, ou aqueles que querem investir, né? Intermediam a questão aí com a B3, né? E a corretora, gente, as corretoras e as distribuidoras, quando elas atuam, eles podem recolher a parte de corretagem, cobrar corretagem, né? E custódia. Quando eles fazem investimento por você, eles têm que registrar lá que você está comprando tal coisa, então eles fazem a custódia que é ter a detenção desse tipo de informação. E pode ser tanto pela Selic, pelo sistema Selic, ou pelo sistema da B3, né? Já a própria B3, no caso, que é a Bolsa, Brasil Bolsa Balcão, né? Não vou ficar falando aqui de Bolsa de Valores, BMF Bovespa ou CETIP, que isso já é passado. Hoje tudo é B3 e não tem sentido algum, na minha opinião, pelo que eu vi na prova também, ficar relembrando fatos passados, porque a prova do CEA ou do CPA20 não cobra esse tipo de conteúdo, né? Lembrando que o meu conteúdo serve para estudar para o CPA 20, mas eu não estou separando o que é conteúdo CPA 20 e o que é conteúdo do CEA, ou seja, serve para o CEA isso aqui, e se está no CEA, serve um pouquinho para CPA 20. Só tome cuidado porque muitos temas aqui citados, às vezes na CPA 20 é citado de uma outra forma complementar ou falta alguma coisa. Thiago, não entendi. É simples, se nós estamos estudando para o CEA, nós estamos estudando para o CEA e você está querendo tirar CPA 20, talvez aqui tenha 90% do que você precisa para passar na CPA 20. Aqui vai ter 100% do que você precisa para passar no CEA. Se eu estivesse fazendo um conteúdo de CPA 20, você ia ter aproximadamente 70% do necessário para ter o CEA. Mas mesmo estudando exclusivamente o CEA, algumas coisas só aparecem na CPA 20. Ou seja, eu posso não citar determinadas partes, então tenho que tomar um pouquinho de cuidado com relação a esse ponto, tá? Mais para frente eu vou separar bonitinho o conteúdo que cai no CEA, tudo mais. Vou estudar a comparação do CPA 20 para o CEA, mas ainda não. Então nesse momento eu sugiro estar aqui quem está se preparando para o CEA e não para o CPA 20. Pode prejudicar você um pouco, tá bom? Então, cuidado que eu tenho aí, porque pode ter alguma coisa que não é citada e que o CPA 20 vai pedir. Então, aqui tem aproximadamente de 80% a 90% do que pede no CPA 20, no caso, tá? 100% para o CEA. Até mais 100% que eu trago com coisas que eu vi que o professor esqueceu de colocar. Por exemplo, eu vi lá professor A, por exemplo, Lucas Silva, Edgar, etc., esqueceu de colocar alguma coisa. Aí lá no Eu Me Banco, no Top Invest, eu vi que ele explica exatamente esse tema. Eu complementei. Então eu trago um pouquinho do melhor de tudo.
Se vocês derem sorte, às vezes lá na Twitch, às vezes sempre vão me pegar online, estudando os conteúdos, mas quando os professores estão explicando, eu não gravo, não coloco aqui no YouTube, né? Só depois que eu venho aqui e trago aquilo que eu estudei e entendi, tá bom? Lembrando que esse é um canal de estudo e não um canal voltado para vocês que estão pagando aí pela certificação, tá bom? Tudo isso que eu faço aqui com carinho e por gratidão. Vamos lá. A propósito, compartilhem, divulguem, porque eu preciso chegar a 1000 inscritos ainda esse ano no YouTube, tá? É uma meta pequena, mas é uma meta que eu estabeleci que eu vou, se Deus quiser, seguir, né? Muito bem, sejam muito bem-vindos quem estiver assistindo. Continuando aqui, algumas coisas que a DTVM, CTVM e o BI, Banco de Investimento, tem que fazer. Só um ponto de atenção quanto a bancos de investimento, porque assim, a DTVM e a CTVM, praticamente elas fazem a mesma coisa. O banco de investimento faz o que esses dois fazem, mas ele tem mais algumas outras atribuições. Mas eu fiz questão de incluir ele aqui, mas por uma questão porque ele também faz esse serviço que esses dois primeiros fazem, né? Então só fiz esse plus aí no caso, tá bom? Então, oferecer serviços de home broker, que é o sistema que vocês vão aplicar lá na bolsa de valores, né? Para acessar a B3, né? Pode comprar ou vender valores mobiliários por conta própria. Então, eles podem também fazer esse tipo de situação por conta própria, não envolvendo um cliente específico. Desculpa. Isso é questão de prova, tá, gente? Isso é questão de prova. E às vezes vai perguntar se eles, que eles não podem e tá errada a questão, porque às vezes a questão da prova vai falar da seguinte forma. As corretoras podem oferecer serviços de home broker, mas não podem comprar fundos ou valores imobiliários por conta própria. Ou seja, a questão começou certa e terminou errada, né? No meio da questão eles mudaram aí uma inverdade, né? Pode representar o direito dos debenturistas como agentes fiduciários, ou seja, eles podem, se a empresa estiver indo mal, etc., pode também atuar como um representante. Pode custodiar títulos e valores mobiliários. Eles podem organizar e administrar clubes de investimento, tanto a CDTVM como a CTVM e o banco de investimento, né? Podem intermediar operações de câmbio, né? Então eles cobram corretagem, custódia. Lembrando que quando o cliente vai aplicar, a corretora ou a distribuidora pode, e o BI, né, o banco de investimento, pode cobrar corretagem e pode cobrar por custódia, né? Rebate, spread, né? Um exemplo clássico de spread, por exemplo, eu tô lá investindo no banco, dei R$ 1.000 pro banco e o banco prometeu me dar 2% de juros no ano, ou seja, eu emprestei pro banco R$ 1.000, eles prometem me devolver 2% a mais depois de um ano. Um exemplo simples. Aí esse banco vai pegar os meus R$ 1.000 e vai ver o Joãozinho lá da esquina, ou o Joãozinho vai chegar lá e falar: Ô, meu compadre, banco, eu preciso de R$ 1.000. Ah, muito bem, nós temos R$ 1.000 que acabou de sair do forno agora para você. E nós emprestamos para você com juros de 10% no ano. Ah, legal, gostei, eu quero. O cara saiu de com R$ 1.000 de lá, você não tem que devolver futuramente 1.100, por exemplo. Estou dando só um exemplo simples. Qual que foi o spread dessa operação? Os 2% que o banco tem que pagar para o cliente que deu dinheiro e a diferença de 10% que ela cobrou do outro cara, ou seja, aproximadamente 8%. Porque 2 menos 10 é 8, Thiago, mas às vezes pode ser juros compostos, então é aproximadamente, pode ser um pouco menos de 8 ou um pouco mais de 8, dependendo aí a situação, né? Então o spread é essa diferença, se aproximadamente 8% é isso, é o spread, é o lucro da instituição. Pode cobrar spread, por exemplo. Estou dando um exemplo pequeno no caso, né? E outras taxas também. Por ter conta aqui no banco, você tem que ter direito ao. Mensalmente a gente vai cobrar tanto de você por ser nosso cliente, né? Hoje está muito na moda não cobrar essa taxa de pacote de serviços, né? Muito cuidado, porque na verdade
DTVM, CTVM e o BI, né? Eles não são fiscalizados somente pela CVM, como a gente imagina ser, né? Mas também são fiscalizados pelo Banco Central, ou seja, pelo Bacen. Como assim pelo Bacen? Porque essas instituições aqui, a DTVM, a CTVM, o Banco de Investimento, elas são instituições financeiras. Então, o que cabe por uma instituição financeira? Bacen. No âmbito operacional, aí é a CVM. Então, pode acontecer algumas questões de prova que dão a entender, olha, quem fiscaliza as instituições DTVM no âmbito institucional? Bacen. Quem fiscaliza a DTVM no âmbito operacional? CVM. Ou simplesmente se a pergunta for totalmente aberta, quem é que fiscaliza DTVM, CTVM e bancos de investimento? Aí lá na prova vai estar assim, CVM, na questão B, Bacen, na questão D, CVM e Bacen, na questão D, CMN. Aí você vai ter que responder CVM e Bacen, porque perguntou aberto, né? É um exemplo aí com relação a esse ponto, né? Vamos aqui à abertura da apostila na página 40, né? Sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários. Você vai falar muito de corretoras durante o curso e também no desenvolver da sua carreira no mercado financeiro. Sociedade distribuidora, eu diria que é uma sociedade distribuidora de títulos imobiliários, são conhecidas como DTVM, a irmã da corretora, talvez tenham sido separadas da maternidade, mas não deixam de ser irmãos. Digo separados da maternidade, pois a sua origem DTVM diferencia apenas por nome, né? Não pode ser negociado no ambiente de bolsa, no caso. Em 2009, a decisão conjunta com o Bacen e a CVM tirou essa vedação e a partir daí as DTVMs puderam fazer exatamente a mesma coisa que a CTVM, ou seja, hoje não existe nenhuma diferença entre a distribuidora e a corretora no caso, né? Maravilha. Deixa eu ver se tem alguma questãozinha que eu possa acrescentar aqui para vocês. Deixa eu ver. É uma instituição responsável pela liquidação e compensação de ativos do mercado financeiro, garantindo segurança e transparência associadas à limpeza e confiabilidade das operações. Estamos falando de Bacen, Selic, B3 ou Clearing House, né? Então, no caso dessa questão, não estamos falando do Brasil, né? E se não falamos especificamente do Brasil, São Paulo, daí no caso é a Clearing House, né? Que é o ambiente de bolsa de valores no caso, né? No ambiente de bolsa de valores, né? A bolsa de valores ela vai mitigar o quê? O que é mitigar? Diminuir. Não existe eliminar completamente o risco, tá, gente? Então, no ambiente de bolsa de valores, na B3, por exemplo, uma operação de, por exemplo, índice de Ibovespa no mercado futuro, né? Qual risco é o mitigado, né? O risco de contraparte, ou seja, o risco da outra parte não arcar, porque a própria B3 vai arcar com isso, ou seja, ela vai intermediar grande parte das operações. Não são todas, mas boa parte ela intermedia e se responsabiliza por algum problema aí de contraparte não pagar ou assumir aí a bronca. Maravilha? Então finalizamos aqui a parte de sociedade de corretoras de títulos e valores imobiliários, distribuidor, sociedade distribuidora de títulos de valores imobiliários. Acompanhem lá pela apostila, estudem, escrevam, tenham uma boa noite de sono, fiquem com Deus, vida longa e próspera. Passar nesse ceia, hein? Tô de olho em vocês aí. E fui!